Mais uma análise obsessiva no ar. Hoje vamos falar de um documentário que está disponível na Netflix, As Mortes de Dick Johnson. É isso aí, é mórbido, um pouquinho. Filme da Kirsten Johnson, que é filha do Dick, que é colocado lá como um personagem central desse documentário. Olha, Kirsten, um beijo pra você. Parabéns. Que documentário bonito, que documentário divertido, que documentário ousado. O que você achou, Carlinha? Ah, eu achei lindo. Tudo que fala sobre morte, tem uma vibe existencialista, assim, eu curto. Ah, eu achei muito bonito porque é um registro, né, desse relacionamento de pai e filha, de um pai que tá pra partir, né, tá pra morrer mesmo. E ela decide matar, já que ele vai morrer, ela decide matar o pai dela diversas vezes, né? E ele volta à vida. Eu acho isso muito bonito, porque eu acho que foi uma maneira que talvez ele, mas principalmente, eu acho que ele fez mais por ela, né? Que ela encontrou de ter esse tempo com o pai dela, de ter registro do pai dela, mas também de talvez experienciar essa fantasia que o cinema permite, que é da gente reviver aqueles que se vão, né? É muito. É complexo de ver no começo, né? Eu acho que até a gente se ambientar com a ideia é um pouco amedrontador mesmo de ver. Porque eu não sabia ali se era real ou não, porque é um senhor de idade e ela tá brincando de ele morrer de forma acidental. E todas as mortes meio bobas, ou divertidas, ou hilárias, algumas inclusive. E refilmar isso com atores, com produção, com sangue de mentira. Então é uma. E enquanto isso, você vai acompanhando a história nas câmeras e fora das câmeras sendo filmados, né? Então é muito ousado, né? Como é feito, porque está falando de luto de uma forma lúdica, uma forma única e com seu pai. Não é tipo, vou falar de luto em geral. Não, você está falando do seu pai, que está ali entrando no momento complexo da doença dele, né? A mãe já tinha morrido há alguns anos, 7 anos, se não me engano. É que o filme vai andando também, né? São alguns anos que ela fica ali com ele morando junto, mas a mãe morreu há pouco tempo, né? 7 anos, ainda é uma morte sentida muito, e tem um ressentimento de não ter tanta presença dessa filha com essa mãe, né? Não tem, ela até fala, não tenho tantas filmagens dela sã, porque ela teve Alzheimer ao final da vida. Então é muito, é um pouco de remorso, é um pouco de exercício cinematográfico mesmo, e uma ótima forma dela passar esses últimos anos de forma lúdica, com o pai ali dentro de casa. E aos poucos essa brincadeira vai perdendo um pouco o sentido, né? Porque a demência pegou ele, né? Ele é um psiquiatra, ainda mais isso. Ele é um cara que viveu a vida toda falando de saúde mental, da ideia de como as pessoas vão perdendo a sanidade. E é ele agora que está nesse lugar. Então é muito emocionante o documentário, porque ele, a todo momento, desde o começo, ele brinca com isso, mas ele fala de uma forma muito sensível, muito única, né? Eu acho que é um documentário muito único mesmo. Ou como ela consegue colocar essas mortes do Dick Johnson como a morte mesmo, de fato, e agora ele está eternizado no cinema. Isso é muito bonito, né? É muito poético. É lindo, porque eu acho que foi uma maneira dela celebrar a vida dele, dele também poder pensar sobre o legado que ele
tá deixando para trás, né, com os netos. Então tem aquelas cenas com os netos que eu acho muito bonitas. E as cenas que são lúdicas e são do filme, né? Como ele fala assim, isso aqui vai ficar bom no filme e tal, né? Então ele tá super disposto, assim, a fazer esse filme com ela. E tem aquelas cenas que são meio teatrais, meio surreais, assim, que eu achei, nossa, que coisa linda, que imagens lindas que ela fez ali do pai dela. E e dos símbolos que representam na vida dele, né? Porque ele veio de uma família adventista, então ela coloca ali Jesus Cristo, tem algumas coisas que são meio que traumas na vida dele, né? Que ele tem aquele complexo com os pés dele, ela coloca isso no filme. Tipo, o que você gostaria que tivesse, se você pudesse ter um milagre para acontecer, né? O que seria, né? E ele fala do pé, ele fala da esposa, que ele queria que voltasse. E aí ela faz isso acontecer pro pai dela. Ela realiza esses desejos, ela realiza esses sonhos do pai dela no filme. Eu acho isso, cara, eu fiquei realmente encantada. Eu acho também que é interessante como que algumas mortes dele que acontecem assim, pegam a gente de surpresa, né? E a gente fala, cara, porque ficou muito bom, né? Assim, o stunt, né, que eles fazem, assim, os dublês que eles contratam. Eu fiquei chocada. Logo de cara tem um que eu fico muito chocada. Falo, gente do céu, coitado desse velhinho, cara, o que aconteceu com ele? Caiu ali, que loucura. Mas é porque eu acho que é isso, né? A morte é tão inesperada e o documentário ele faz isso, ele faz essas mortes serem inesperadas. Tem também uma questão que, como ele está sofrendo demência, eu acho que o documentário ele também tem esses, não vou chamar de altos e baixos, mas de momentos mais lúdicos e mais dramáticos, né? E assim, aquilo que vai meio oscilando naquela relação, naquela história que está sendo contada, naquelas conversas que ela tem com o pai. Né? De repente ele fala umas coisas que não fazem mais sentido, porque ele está realmente perdendo a lucidez. Então, mas depois de repente ele volta, ele está lúcido e conversando, porque é isso, né? A demência ela não necessariamente acontece de uma vez, né? Às vezes tem aqueles momentos de lucidez, né? E, cara, eu achei realmente fantástico. E parece que concorreu ao Oscar, né? E eu acho que eu lembro de ter estado ou na pré-lista ou chegou a concorrer, sim. Merecidamente, porque é um trabalho ousado, diferente, fora do padrão. E o pai é uma figura muito carismática, né? É uma figura muito carismática, porque ele, só de topar fazer isso e brincar com a própria vida, o próprio fim, é algo que é tabu, né? É um tabu que a gente não encara, a gente não quer falar sobre isso. A gente dificilmente conversa com os nossos pais sobre o fim, ou sobre o que eles pensam sobre o fim, né? Então isso é muito. Ela teve uma rara felicidade de ter essa ideia e de colocar isso em prática e ter dado certo como filme, né? Claro que ela não queria que ele morresse em momento algum, mas é a vida, né? Então eu acho que também tem muito isso dessa. O fim da mãe foi uma despedida longa, ela ficou anos com Alzheimer, então anos ela já se despediu da mãe e ela de corpo presente. Aqui ela se despede do pai com o corpo presente e com a mente ainda presente. Então é um paralelo muito fofo e muito profundo dessa família, da família Johnson. Eu acho assim, o funeral ali, a missa final ali, é, é de um é de uma sensibilidade tão inesperada e bonita e verdadeira, né? Porque eles estão ali atuando, mas e aquele retorno para essa comunidade que abraçou a ideia de fazer um filme dentro da igreja, ainda adventista, que rejeita, né? Essas artes seculares e tudo mais. Então isso é tão grandioso de ver como a arte pode subverter tudo mesmo. Então eu fiquei muito emocionado com o documentário, não só por ter perdido meu pai, mas acho que também isso pesou muito. Queria eu ter a oportunidade que a Kirsten teve, sabe? Porque isso está eternizado. E não que meu pai não esteja, mas olha que sorriso que me tirou do rosto. Tenho certeza que ela sorri vendo o filme. Ela sorri vendo o pai ali,
se divertindo e também se abrindo. A gente tem muitas travas de falar com nossos pais sobre absolutamente tudo, e da morte ainda mais. Então, ela teve uma rara sorte, uma rara habilidade de colocar isso no ar que é realmente tocante. Me emocionou muito, assim. Me pegou muito, porque me parecia ser um documentário bobo, né? Da ideia que ia cansar em algum momento de fazer essas pegadinhas e, tipo, o Jackass, uma hora cansa, né? É legal ver um, dois, aí a partir do terceiro é tudo a mesma coisa, que saco. E não, ela soube fazer, você falou dos altos e baixos, e acho que, pra mim, pelo menos, me pega muito porque a gente vê a vida real. Às vezes a câmera ela tá olhando pro chão e eles estão conversando, como se fosse uma intimidade sendo desvelada, e manteve isso no filme, né? Então isso é muito. A hora do ataque cardíaco que ele tem, a câmera tá. Os médicos estão ali tentando reanimar ele, desesperador, mas é isso, aconteceu, né? É o fim do filme. O filme foi feito para isso. A morte dele era a única certeza do filme. E ela narrando ali dentro do armário, né? Que tem uma vedação para a gravação ficar sem áudio, sem ruídos. Depois ela sai e abraça o pai. É uma coisa, sabe? Hoje em dia a IA faz isso, né? Tem umas IA aí de Jesus abraçando as pessoas. E ela tá abraçando o pai de verdade, depois que ele morreu. Porque só o cinema é capaz disso. Então é muito foda. Eu achei um documentário muito foda. É muito, muito, muito bonito. Vejam, vale muito a pena. É maravilhoso. E tem um tom cômico que eles têm um humor muito peculiar, né? Na família, né? Inclusive o pai, o Dick, ele é psiquiatra, né? Então também tem isso que é interessante, né? Esse paradoxo, né? Que ele é um psiquiatra e ele tá perdendo a sanidade também, né? Ali, de alguma forma. Então, mas o humor deles é maravilhoso é isso. Eu achei que vejam que é um documentário que vale muito ser visto, comentado, tá na Netflix. Comentem aqui depois se vocês já viram, se gostaram, se que acharam. Muito bem. É, Se fosse uma morte, como você queria morrer? Eu, da forma mais rápida possível. Pode ser qualquer coisa, um tiro na cabeça, atropelada, caiu um negócio na minha cabeça. Eu me joguei, né? Me joguei, ó. Ó, o ato falho. Vamos pra análise. O Breno, tá Vamos pra ouvindo? análise, meu analista. Então, é isso. Que seja rápido, não importa como. Que seja assim, avassalador. Pode me destroçar, desde que eu não sinta. Morrer É justo. dormindo seria o sonho, eu acho, talvez, mas que eu não sinto. Acho que E esse você? é o sonho de todo mundo, né? Morrer dormindo, acho que é o sonho de todo mundo. Mas é complexo, né? Porque alguém vai te encontrar, né? Eu penso nisso, talvez, né? Você tá na sua cama ali, alguém vai te encontrar na sua cama e essa casa vai ficar amaldiçoada, sei lá. O impacto, imagina, seu filho te encontra, ainda mais se eles É, forem crianças ainda. Então tem toda uma complexidade sobre o pós-morte que ninguém sabe exatamente o que vai ser, ou o que é, ou se não é. Mas sei lá, eu acho que também tem que ser algo rápido, assim. Um que talvez eu rejeitasse muito é Queimado e Afogado. Acho que esses dois são muito penosos, né? Acho que são mortes muito penosas que você vai você, sentir. você sente Talvez pouco muito, tempo, né? mas é muita dor, né? É muita dor por. Queimado, meio atropelado, acho que são coisas, Isso. né? Afogado. Não dá. Esses daí eu Pesado. rejeito. Então, ó, Deus, se você estiver vendo, esses não precisa, ok? Se é que você existe. Então é isso. Vejam as mortes de Dick Johnson. E é isso. Um beijo para todo mundo. Até o próximo episódio. Tchau. Muito bom.